Olá, meu nome é Lucas Maurício e eu vou te ajudar a enriquecer. Você sabia que 82% das pessoas de classes C, D e E afirmam que não conseguem poupar? Daí você vai me dizer, pô Lucas, mas é claro, né? Esse pessoal muitas vezes tem dinheiro nem para se alimentar ou ter um lugar onde morar, ou até ter uma roupa para se vestir. Né? Mas eu vou te dizer que isso é uma desculpa. Né? Às vezes convincente, mas ainda assim é uma desculpa. Sabe por quê? Cerca de 57% das pessoas de classes A e B também não conseguem poupar. Se o problema fosse efetivamente quanto a gente ganha, você não acha que esse pessoal de classe A e B teria maior capacidade de poupar? É claro que uma pessoa que ganha R$ 1.000 e poupa 50% do que ganha todo mês, ela tem uma capacidade de poupança menor do que quem ganha R$ 10.000 e poupa 10%. Mas o importante não é o montante nesse caso, o importante é a mentalidade que você tem com relação ao seu dinheiro. Outra coisa que também me deixa indignado, né, é quando a gente chega naquela época do final do ano, que naturalmente é uma época de mais gastos, né? A gente tem Dia das Crianças, tem Natal, Ano Novo, logo no início do ano seguinte a gente tem alguns impostos, né, a mais para pagar. Também é uma época em que a gente ganha um pouquinho mais de dinheiro, né? Eu tô falando do nosso amado 13º, né? Quem aqui não gosta de chegar naquela época, novembro, dezembro, e ganhar o seu 13º? Né? Justamente nessa mesma época, todos os jornais, revistas, a TV, elas fazem, né, entrevistas com as pessoas na rua, fazem reportagens sobre isso, perguntando onde você vai gastar o seu 13º, o que você vai fazer com o seu 13º? E acho que não é para surpresa de ninguém que muitas pessoas falam que vão gastar o seu 13º quitando suas dívidas, né? Veja bem, pessoal, isso eu não estou falando que é um problema, né? Quitar as dívidas muitas vezes, né, dependendo da sua situação financeira, é o primeiro passo, né, o primeiro degrau de alguns que você vai ter que percorrer para chegar na sua independência financeira, né, na riqueza, na liberdade financeira. O problema é que essas mesmas pessoas que falaram no ano passado que vão usar o seu dinheiro do 13º para quitar as dívidas, provavelmente são as mesmas pessoas que falaram no ano retrasado, no outro, e caso, claro, não esteja assistindo esse canal, vai fazer agora em 2018 também. Agora, falando de forma um pouco mais geral, de pessoas de classes A até E, somente cerca de 33% dizem que conseguem poupar alguma coisa. O problema está em que a maioria dessas pessoas, cerca de 68%, acabam colocando os seus investimentos, ou o seu dinheiro, em investimentos de baixa rentabilidade, como a caderneta de poupança. Além disso, 17% do total de pessoas, ou seja, metade do total de pessoas que poupam, afirmam que gastam parte ou toda a sua reserva financeira, seu investimento, para quitar seus compromissos, como quitar dívidas, pagar despesas do dia a dia. E por que isso acontece, gente? Porque, infelizmente, a maioria dos brasileiros não entende nada de finanças, ou entende muito pouco. Elas não entendem como o dinheiro funciona, não entendem como que elas podem se beneficiar, né, do dinheiro. Para você, talvez isso tudo seja muito complicado, mas é justamente para isso que eu tô aqui. Eu vou te ajudar a desmistificar isso, né, a descomplicar isso. Eu sempre fui muito na contramão, né, desse padrão que a gente tem aqui no Brasil. Eu me lembro que o primeiro dinheiro que eu ganhei, né, foi quando a minha tia-avó, né, que na época morava com a gente lá em casa, ela ganhava, né, o seu dinheirinho, a sua pensão, e ela me dava de mesada cerca de R$ 10 por mês. E na época, né, eu era uma criança, eu não tinha muito com que gastar dinheiro, né, eu não tinha uma família para sustentar, não tinha necessidade de comprar, né, a minha própria roupa, né, meus pais faziam isso por mim. Mas eu lembro que eu queria ter uma bicicleta. Né? Na época eu tinha já uma bicicleta, mas eu queria uma outra bicicleta, uma bicicleta mais bonita, uma bicicleta mais rápida, né? E eu me lembro que no final do ano, né, eu faço aniversário em dezembro, eu fui juntando, né, esse dinheiro ao longo do ano, esses R$ 10, já que eu não gastava nada, né? Eu fui juntando esse dinheiro e quando chegou no final do ano eu tinha cerca de 100, R$ 120. E aí quando chegou próximo do meu aniversário, a gente foi numa loja, né, que vende bicicletas e encontrei o modelo, exatamente o modelo que eu queria. E se eu não me engano custou cerca de R$ 100 na época. Né? E aí consciente ou inconscientemente, né, minha família, minha mãe, me ensinou, né, acabou me ensinando alguma coisa sobre o valor do dinheiro. E você?
Que tipo de pai você é? Que tipo de mãe você é? Né? Daquelas que dizem que não dá pra comprar, que não tem dinheiro, ou que pensam, o que a gente pode fazer para ter isso? E aí, baseado nisso, o meu sonho é que a gente tenha um futuro onde as crianças aprendam isso desde o nível mais básico de educação, como por exemplo no jardim de infância, e também que os pais saibam e consigam falar sobre isso, sobre educação financeira, sobre o valor do dinheiro com seus filhos. Aqui no Brasil, infelizmente, falar sobre dinheiro ainda é um tabu para muita gente. E isso não é saudável, porque você não falar sobre dinheiro não vai fazer com que o seu problema com o dinheiro desapareça. Geralmente o que acontece é ao contrário. Infelizmente o problema só aumenta. E diferente disso, eu sempre gostei muito de poupar, investir e de conversar abertamente sobre dinheiro. Quem me conhece sabe que se eu tiver uma oportunidade de falar sobre dinheiro, eu vou. E aí algumas pessoas mais próximas sempre me falaram: Lucas, por que você não ensina, né, sobre o que você sabe, sobre o que você está aprendendo sobre o dinheiro, sobre as finanças, sobre investimentos? Por que você não ensina também as pessoas serem livres com relação ao dinheiro? Foi quando eu pensei, qual que é a melhor forma de atingir o maior número de pessoas ao mesmo tempo? E me veio a ideia, vou criar um canal no YouTube. Aqui nesse canal eu vou falar sobre dinheiro, falar sobre finanças e investimentos de uma forma simples e descomplicada, para que o mito do relacionamento das pessoas com o dinheiro seja quebrado. E você, gostaria de embarcar nessa jornada de aprendizado junto comigo? Então dê um like, inscreva-se aqui no canal e não se esqueça de ativar o sininho das notificações. Assim, você sempre vai saber quando eu lançar um novo vídeo. Agora eu te pergunto, para que complicar tanto? Posso te garantir uma coisa, não poupar e não investir é muito mais complicado do que poupar e investir. Mas Lucas, como assim? Você pode me perguntar. Viver com a corda no pescoço, cheio de dívidas, pagando juros para o banco, para a financeira, rotativo do cartão. Viver com essa intranquilidade é muito mais difícil do que você poupar algum dinheiro todo mês e investir. A vida de um poupador, de investidor, ela é muito mais tranquila, muito mais abundante. Quando você tem uma vida abundante, você não se preocupa tanto com as coisas. Você vive a vida, você relaxa, você está tranquilo. Mas como é que isso funciona? Basicamente, quando você é um investidor, o banco te paga juros e não você paga juros para o banco. Então, sem que você precise ficar se preocupando ou olhando todo dia após dia, o seu dinheiro está aumentando, o seu patrimônio está evoluindo. Já pensou nisso? Pois é, isso é possível e eu vou te ensinar como. É sobre esse tipo de coisa que eu vou falar aqui no canal, sempre de forma muito simples e didática e sem tomar muito do seu tempo, afinal tempo é dinheiro. E você, vai fingir que nunca viu esse vídeo e continuar levando a vida que você está levando? Ou você quer mudar? Se você quer mudar, de novo, não se esquece de dar o like, se inscrever aqui no canal e ativar o sininho das notificações. Vem comigo e até semana que vem.